Tati Elas com Tatiele Melo. Bem-vindo a mais um programa Tati Elas. E, gente, nós desejamos que esse programa seja abençoador, transformador para você, para toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que todos nós temos ouvido falar muito, né? É muito falado. Talvez você esteja vivendo, que é a ansiedade e a angústia. E para trazer a reflexão, nos ensinar sobre esse tema, está conosco o Dr. Pércio de Deus. Ele é médico, psiquiatra, ele também é neurocientista. Gente, é maravilhoso conversar com ele, a gente ficou batendo um papão aqui. Dr. Pércio, seja bem-vindo. Tati, muito obrigado, é um prazer estar no seu programa e vamos conversar, bater um papo sobre esse tema tão intrigante, emocionante e sério. Sim, vamos começar definindo o que é a ansiedade? É bom, mas num papo, né? Bem tranquilo. A ansiedade, eu quero que as pessoas saibam que todos têm. Então, algumas pessoas têm ansiedade, mas eu estou ansioso. É normal estar ansioso, né? Porque a ansiedade é conceituada como uma espera entre um momento que eu desejo algo, que eu quero algo, até esse algo se realizar, existe um intervalo de tempo, de expectativa, ou de estou ansiando pela chegada de um querido, ansiando pelo resultado de um exame, ansiando pelo resultado de uma prova. Então, as ansiedades são múltiplas. Elas podem, inclusive, ser agradáveis, mas elas podem ser prejudiciais, elas podem ser graves, elas podem ser intensas e podem trazer um sofrimento, inclusive, a quem tem esse sentimento. Sim. O momento que começa a trazer esse sofrimento é o momento que está fora da normalidade ali, é isso? Eu diria que até um certo grau de ansiedade é impossível não ter, porque a ansiedade está muito relacionada com ameaça. O ser humano, desde que é ser humano, ele sofre ameaças. Conforme essas ameaças aumentam, se intensificam, esse grau de ansiedade, que é uma defesa, também vai se elevando. Então, até determinado grau, eu convivo com ela, ela até me protege. É importante ter ansiedade para eu antecipar problemas e ameaças e doenças, inclusive, mas se essa ansiedade sobe muito, ela começa a me paralisar. E eu não consigo mais desempenhar as minhas funções, nem pensar direito, nem sentir direito, nem comunicar adequadamente aquilo que eu quero. Então aí ela passa a ser patológica ou doentia. Não é mais uma ansiedade normal. Sim. Ela se manifesta de forma igual para todo mundo ou tem variações? Tem variações. Depende de vários fatores, por exemplo, a história da pessoa. Depende até da história infantil. Uma coisa que muita gente não sabe, quem teve muitas infecções infantis, como amidalites, otites, cistites, bronquite, asma, vai ter uma propensão maior, uma predisposição maior a ser ansioso, devido a microlesões que podem ocorrer nos neurônios, porque os estreptococos, as toxinas, eles danificam os neurônios que ficam dando curto. Imagina um computador dando curto. Ele não vai funcionar direito. Sim. O nosso cérebro dando curto, ele fica muito ligado. Ele fica como que esperando que algo ruim fosse acontecer, então com um grau de ansiedade maior. Então depende desde fatores infantis, depende de violência durante a infância, uma infância sofrida, doída, ou uma infância boa em que a gente foi estimulado, gostado, apreciado. Quer dizer, vários fatores vão interferir e também fatores genéticos. Sim. Ô Pércio, a gente tem aí alguns dados, né, assim, preocupantes para nós brasileiros, né? Como aí a população mais ansiosa, que mais consome, né, ansiolítico, é isso? É o segundo país com maior consumo de ansiolíticos no mundo. E por que você acha que isso está acontecendo com a gente? Ou por que a gente está tão vulnerável assim? Pois é, o Brasil é um país que tem
tudo, né? Um país abençoado por Deus, rico, com todas as Diversidade de condições, alimentação. diversidade. Mas nós também temos fatores negativos. A violência urbana, a violência no campo, as ameaças, a falta de confiança nas instituições, a corrupção, a falta de ordem, valores que estão muito complicados e cada vez mais comprometidos pela ganância, pelo querer ganhar em tudo, a falta de misericórdia. Quer dizer, o Brasil acabou, devido a essa miscigenação de culturas, se transformando num campo para muitas coisas ruins. E isso faz com que a ansiedade do brasileiro também aumente. O brasileiro sai na rua e ele às vezes tem medo de sair na rua. Determinados locais, nós não temos coragem de ir sozinhos. Sim. Não é verdade? Sim. Doutor Pércio, mudou a maneira das pessoas verem o psiquiatra? Teve um tempo atrás que as pessoas achavam que o psiquiatra era só para quem tinha algum problema na cabeça, né? Mudou. Era para coisa louco. de louco, né? Olha, mudou sim. Mudou sim. Hoje as pessoas sabem que o psiquiatra é um profissional da medicina. Sim. E que está à disposição para auxiliar o paciente em distúrbios como ansiedade, como medo, como pânico, como angústia, como depressão, que é um outro índice muito grande no Brasil, o estresse, que hoje talvez seja a maior causa, o maior patrocinador das ansiedades, das depressões, é o estresse. Por quê? Por causa do mundo atual, que só quer produtividade e lucro. E está se esquecendo do valor da pessoa. Sim. E o que é o estresse? Estresse é levar qualquer material ao seu ponto máximo de desgaste, de esforço, a partir do qual ele vai ter uma alteração. Um estresse de um metal, um estresse de um amortecedor, o estresse de um músculo. A gente vê isso muito em esportista, né? Que se lesiona. E o estresse do cérebro. Porque eu tenho que bater metas, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho, e o mundo corporativo não está preocupado com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual, com a minha saúde familiar. Ele quer resultados. E isto no Brasil não existe essa regulamentação como existe em alguns outros países do norte da Europa, onde existe mais respeito, onde existe mais valoração ao ser humano. Aqui ainda estamos longe disso. Sim. O descanso, ele é algo essencial para o tratamento da saúde mental? É fundamental. Olha, os 4 pilares do tratamento da saúde mental, primeiro, exercício físico. É fundamental, ao menos meia hora de exercício físico. Por que, Pércio, o exercício físico é tão importante? Como é que ele atua? Olha, de algumas formas. O exercício físico libera uma substância chamada endorfina. E a endorfina puxa outra substância que é a serotonina, que é a substância da alegria, do prazer, do relaxamento. Mas ele também melhora a microcirculação, ele fixa cálcio nos ossos, ele previne doenças cardiovasculares, doenças reumáticas. Então, o exercício moderado, não em excesso, porque tudo em excesso é prejudicial, é o primeiro pilar. O segundo pilar é o relaxamento. É importante nós relaxarmos ainda antes do sono. Chegarmos de um dia de trabalho e termos um momento de relaxar, de soltar a musculatura, o pensamento, de nos distanciarmos de tudo aquilo que vivemos. O terceiro é rituais religiosos. Como é importante, eu ainda não vou falar da fé, mas veja bem, Tati, ou você está recitando um salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Nossa, mas aquele problema da firma. Não, eu tenho que recitar o salmo até o final. Enquanto isso, meu cérebro repousa e ele descansa e ainda é abençoado por palavras sábias. E a fé, esse é um outro departamento que nos permite transpor grandes problemas. Quanto maior a nossa fé, maior a resolução que nós temos. Mas é difícil ter fé no mundo de hoje. Eu acho que realmente é complicado. E o quarto alicerce, antes do sono ainda, é a arte-terapia.
Imagine você cantar e pensar ao mesmo tempo. Não. Não dá. Ou cozinhar, eu sou cozinheiro, quando eu estou pilotando lá 3 bocas de fogão, se eu descuidar um pouquinho eu queimo a comida. Então isso relaxa o cérebro. Coisas manuais também, né? Coisas manuais, arte terapia, desenho, toda forma de arte é terapêutica. Agora, se tudo isso e eu não der descanso para a minha máquina, ela não vai se regenerar, porque é durante o sono que eu gravo as memórias durante o dia, do que eu vivi durante o dia, do que eu estudei, do que eu quero guardar. É durante o sono que as minhas substâncias cerebrais se regeneram, inclusive, para o dia seguinte. Sim. Então, quem tem muita privação de sono, e como isso está sério hoje, vai acumulando um cansaço crônico e uma condição para ter doenças mentais. Sim. Ô, doutor Pércio, e o sono? É só quantidade de horas ou tem outras coisas que influenciam também na qualidade do sono? Não, tem muitas coisas. Você falou a palavra correta, é qualidade de sono. Eu posso dormir até menos horas, mas chegar num sono profundo, que a gente chama sono REM, que é onde eu realmente desligo, onde eu realmente relaxo. Este é que é o sono saudável, o sono que regenera. E eu posso dormir um tempo enorme de sono, mas sendo permeado por barulho, por instrumento, por mídia, e aí eu não descanso. Meu cérebro não consegue um desligamento de todos os estímulos exteriores. Sim. O que tem acontecido com as nossas crianças que cada vez mais cedo estão ansiosas, até deprimidas? O que tem acontecido? É verdade, é um problema que nos preocupa muito. Você sabe, a criança, ela teria que, no tempo próprio, brincar, ter a cognição, mas uma cognição bem orientada, mas infelizmente ela é cada vez mais invadida por tecnologia, por imagens, por mídia, com assuntos que ela não sabe nem entender, que ela não sabe nem ter resposta para aquilo, mas ela já está em contato, desde assuntos de violência até assuntos de jogos e competição. Então ela vai se alterando, sendo formatada por esses instrumentos exteriores, por essas mídias exteriores, vamos dizer assim, e elas perdem uma parte importante da infância, que é o brincar, o conversar, o estar como era no meu tempo, no seu tempo talvez, e hoje a gente vê com muita tristeza que as crianças estão pulando etapas. Sim. E cada vez mais pulando etapas. E aí a gente está vendo o resultado disso, né? Nessas doenças, o resultado é muito complexo. Por exemplo, nós tivemos um impacto da Covid sobre as crianças quando elas perderam justamente o contato com os coleguinhas, o brincar, o pega-pega, o correr, e elas eram educadas só eletronicamente. E houve um aumento muito grande de depressão, porque a criança precisa de estímulo. Ela precisa de barulho, ela precisa de luz, ela precisa de correr, ela precisa de se exercitar como um animalzinho. Né? Agora, com a Covid nós aprendemos muito, e nós temos educadores, muita preocupação com essa geração que foi criada, intermediada por essa doença tão terrível que fez tanto mal, que foi a Covid-19. Doutor Pércio, como médico, como você vê a questão da nossa exposição às mídias sociais? O Brasil, ele vem aí novamente num ranking, né, muito alto, como um dos que mais consome, que mais passa tempo aí. As últimas que acho que eu vi é 5 horas por dia ali nas mídias sociais. É um absurdo. É um absurdo porque o ser humano está invertendo o olhar. Ele está olhando cada vez mais para fora e cada vez menos para dentro. E a mídia, ela não é, vamos dizer, totalmente honesta. Há mídias e mídias. Sim. Mas a mídia de consumo,
Ela vai veicular coisas que as pessoas querem ver. Então, tudo é bonito, tudo dá certo, a pessoa é rica, é feliz, é famosa, e os formadores de opinião, e isto que são pessoas que trabalham, que têm a sua profissão, mas nem sempre eles veiculam a realidade. Eles veiculam uma fantasia. E aí a pessoa que não está vivendo isto começa a ter prejuízos muito graves. Por que ele consegue e eu não? Por que ele é tão legal e eu não? Por que ele tem tanto e eu não? Então, a mídia vai deformando valores na pessoa. E ela vai cada vez dando lugar a sentimentos mais negativos de inferioridade, de depressão, de impotência, de incapacidade. E isso não é totalmente verdadeiro. A mídia quer vender e está vendendo, mas à custa do sofrimento e da formação errada de muitos jovens, até de muitos adultos. Tem adulto que não consegue largar do celular. Sim. Outro dia eu fui a um restaurante, Tati, tinha uma família jantando, cada um com seu celular, e ninguém conversando. Então para que vão se reunir no restaurante? Para cada um estar no seu mundinho particular. Né? E isso tem um impacto nos relacionamentos, como você está falando, né? Absurdo, as pessoas deixam de se conhecerem, de conversar, porque uma coisa é conhecer eletronicamente, na mídia. Outra é como nós dois estamos fazendo, batendo um papo, trocando afeto, trocando carinho, trocando calor. Isso é outra história, que é o que as famílias precisam cultivar, o que as escolas precisam cultivar, e nós temos que ter cuidado com essa sobreexposição de mídia. Há um estudo da ONU que diz que o máximo que um jovem pode ficar em contato com a mídia sem haver prejuízo cerebral, 1 a 2 horas. Nossa. Há garotos que ficam jogando 12 horas, 8 horas. E com isso eles perdem a noção de realidade. Porque no jogo tudo acontece, né? No jogo a pessoa pode matar, pode morrer e vive de novo. Opa, a vida real não é bem assim. E vicia mesmo, doutor Pércio? Vicia. Há um grau de adesão, de vício, tanto que já há tratamentos para os dependentes de mídia, para os dependentes de jogos eletrônicos, para os dependentes de celular. A pessoa não consegue viver mais sem ter um celular plugado. Parece que se ele se desligar 1 minuto daquilo, ele perdeu alguma coisa. Quando na realidade ele está perdendo a si próprio. Pode levar a uma ansiedade? Uma exposição exagerada pode levar a um quadro de ansiedade ou não tem nada a ver? Pode levar até mais do que ansiedade. Eu vou citar a fabricante de um game, que eu não vou dizer o nome. Antes de lançarem um game, eles fazem um teste. E fizeram um teste com 200 crianças. E dessas 200 crianças, 40% teve crise convulsiva, devido à velocidade da imagem da mídia. Então não é só o conteúdo. Olha que interessante, há detalhes técnicos que a velocidade das imagens se sobrepondo estimulam tanto o cérebro que, além de dar enxaqueca e dor de cabeça e irritabilidade e mau humor, que é o que todo mundo sabe, podem até causar uma crise convulsiva. Então os prejuízos são bastante graves. Nos pilares que você falou, né, da gente ter o relaxamento, da gente ter ali aquele momento, uma das coisas que eu ouço bastante as pessoas falarem é o tédio, que é uma coisa que a gente se incomoda hoje, né? Que lá atrás era saudável, você ter aquele tempo de tédio, né? Isso. Como, doutor Pércio, a gente pode lidar com o tédio hoje quando a gente é estimulado? Por exemplo, a gente não quer o tédio, a gente corre para a tela, a gente maratona seriado, para não ter que lidar. Ele é importante para nós? Um tempo de tédio? Eu acho que tédio, houve um autor que criou o termo ócio criativo. Ócio criativo, ficou melhor, né? Fica melhor, né? Porque para criar algo, se nós estamos só olhando, nós estamos replicando, nós estamos copiando. Para eu ter uma atividade criativa e acrescentar algo à vida do meu companheiro, à vida do meu próximo, à vida da sociedade, eu tenho que ter um momento de reflexão, de olhar para dentro, de perguntar para mim mesmo, isso ainda é verdade? Isso ainda é válido?
isso que está sendo veiculado para mim, eu preciso mesmo? Eu preciso trocar toda hora de celular? Eu preciso trocar toda hora de mídia? Eu preciso comprar toda hora uma marca nova? Espera aí, quais são os meus valores? Sim. Então, esse momento de tédio não seria um tédio, seria uma reflexão, um olhar para dentro. E para isso eu preciso de calma dos estímulos externos. Senão estão me chamando a toda hora. Sim. E com relação à ansiedade? A ansiedade tem cura ou não? Tem tratamento? A gente sabe que tem, né? Mas e cura? Alguém é possível ficar totalmente livre de uma ansiedade dessa que você falou que já passou da normalidade? É possível, sim. Eu acho que é o que nós devemos procurar. Né? Através de várias formas. A primeira delas é um diálogo com a gente mesmo. Veja, não estou falando nada de medicina aqui. É uma conversa com a gente. Peraí, por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou tão preocupado com o que o outro pensa de mim? Por que eu dou tanta importância em ser gostado ou não? Eu tenho que conversar comigo, porque eu tenho que arrumar essas respostas. Sabe o que me lembrou? Davi, no Salmo. Ele faz bastante pergunta, né? Por que estás abatida a minha alma? Isto. Né? Ele começa a fazer perguntas para si mesmo, né? Para si mesmo. E aí você vê que quando ele vai conversando, ele começa às vezes muito abatido e de repente o diálogo vai caminhando, e aí ele começa, espera em Deus, né? Ele muda, desse diálogo tem que haver uma resolução, tem que haver um encontro. Às vezes, é tão difícil que pode haver a necessidade de um especialista nisto. Sim. Por exemplo, um psicoterapeuta. Existem diversas formas de psicoterapia que, como a gente está muito distante da gente mesmo nos dias de hoje, o psicoterapeuta que vai fazer é conversa com você. Se olhe no espelho. Veja você mesmo, ele vai nos dirigir. Mas há outras ansiedades, e que muitos não sabem, que são devidos a problemas químicos, biológicos. Por exemplo, um hipertiroidismo, um problema de suprarrenal, orgânico, endócrino, neurológico, pode também levar as pessoas a níveis de ansiedade doentios, e aí ele vai precisar de um médico, um psiquiatra, um neurologista, um neurocientista, para que o ajude a ver qual doença está patrocinando isto. Porque há doenças que patrocinam a ansiedade. Nossa, que interessante isso, né? Porque a gente pensa que é só esse que caminho. É só psicológico. Não, né? Que é só a invasão. Não, existem distúrbios, existem doenças que podem causar ansiedades muito graves. Sim. Quando alguém chega ao ponto de precisar tomar um medicamento, tem muitas pessoas que têm medo, né? Tenho medo de ficar viciado, tenho medo de ficar dependente desse medicamento. Como é que está isso hoje, doutor Pércio? Olha, eu diria que é um assunto bem complicado. Porque eu diria que todo medicamento, se usado de forma correta, todo não, quase todo, né? Se usado de forma correta e sob a prescrição médica adequada, ele terá um benefício, ele trará o bem. Agora, eu vou citar um exemplo bobo. Se você tomar uma aspirina, não vou dizer a marca, mas uma aspirina, e você tomar 8 gramas de aspirina, porque você está com muita dor e quer que passe a dor logo, você vai sangrar do estômago, porque a aspirina é ácida para o estômago. Então, o mesmo remédio que com 100 miligramas, 200 miligramas, me alivia de uma dor de cabeça, com 8 gramas me faz ter uma úlcera, um sangramento. Da mesma forma, os ansiolíticos, que são remédios feitos para tratar a ansiedade, muito mais do que os antidepressivos, que são remédios mais difíceis de serem manejados, manipulados, que podem causar inclusive algum grau de dependência. As pessoas precisam saber disso. Sim. Mas mesmo um ansiolítico leve, se ele for usado de forma excessiva, fora do que está prescrito, a pessoa pode se habituar. Eu digo que quando o nosso cérebro começa a gostar muito de um remédio, é que ele já está fora da dose. Ele tem que... Como é isso? Como quando ele começa a gostar muito? A pessoa não consegue viver mais sem o remédio. Tá. É quase que uma dependência muito mais psicológica. Se eu não tiver com o meu remedinho no bolso, eu não saio de casa. Se eu não... Não é por aí.
O remédio só tem que baixar a ansiedade para níveis normais, trazer um bem-estar de vida e orgânico, inclusive, para o corpo, não só para a mente. E muita gente usa remédio de forma desenfreada. Os médicos também prescrevem, às vezes, mais do que deveriam. Sim. E é uma coisa triste no Brasil, porque a gente vê que a medicina de grupo ou alguns médicos, não porque eles sejam ruins, até podem sê-lo, mas eles têm 10 minutos para consultar uma pessoa. Veja, nós já estamos conversando há tanto tempo. Estamos. E estamos só no início da conversa. E eu tô assim, 1 hora não vai dar, porque eu tenho tanta dúvida. E não é. Mas se não houver esse gasto, esse investimento de tempo na consulta, no diálogo, o que o médico faz é, toma tal remédio e vai embora. E às vezes não pede nem exame, como você acabou de falar. Às vezes né? não pede exame. Nós temos hoje, a ciência evoluiu muito e nós já podemos enxergar no cérebro, através de imagens, através de exames de imagens, o fluxo de dopamina, que é um marcador cerebral importante para o prazer, importante nos vícios, muito importante. Então nós temos que conhecer muito dopamina, serotonina, e nós já podemos enxergar isto com exames de imagem que nos orientam, nos dão um guideline, uma guia. É por aqui mesmo, você está melhorando. Está. Você melhorou com esse remédio? Ou ele te deixou mais dopado? Quer dizer, tudo isso é a avaliação que tem que demorar. Sim, nossa, que legal. Doutor Pércio, o medicamento, eu sei que é difícil explicar, mas é só para a gente tentar entender. Sei. Eu vou a um psiquiatra, ele me receitou, vou em você me receita um medicamento. Como ele age no meu cérebro para que eu tenha essa melhora da ansiedade ou da depressão? Olha, depende do distúrbio que você tem. Por exemplo, os ansiolíticos, que a maioria deles são derivados de benzodiazepínicos, eles agem em receptores cerebrais, diminuindo a velocidade de transmissão bioelétrica cerebral. Então, vamos dizer, eles diminuem a carga, que nós temos uma carga elétrica enorme. Nós temos 92 bilhões de neurônios. Todos eles com carga elétrica. Então, esses ansiolíticos, eles acalmam um pouco, eles diminuem essa bioeletricidade excessiva e a pessoa tem um pouco mais de relaxamento, porque o ansiolítico produz um efeito relaxante, que também é buscado para quem tem pânico, para quem tem a ansiedade doentia. A ação deles, então, é no nosso cérebro. É. E também em outros locais. Por exemplo, há um desses remédios que ele tem ação nas artérias. Olha. Então, ele relaxa a artéria. Em alguns centros cardiológicos, esses remédios são usados muito mais para relaxamento da artéria, do músculo, em reumatismo, do que propriamente no cérebro. Já os antidepressivos têm outro mecanismo de ação. Nós usamos as substâncias e elas são jogadas fora. Não é? Elas são eliminadas. Aí no sono vai recuperar. Por isso a importância do sono. Quem está deprimido, o antidepressivo faz essa função. Ele não deixa que a substância seja degradada. Ele faz um reuptake, um reaproveitamento. Então ele não é algo estranho ao corpo. Ele vai reaproveitar aquilo que nós já temos e trazer para o cérebro de novo. E vai aumentando lentamente o nível. É uma explicação muito grosseira. Não, mas a gente conseguiu entender um pouquinho do que ele faz, né? O doutor Pércio, e para quem tem ansiedade, o tratamento deve ser medicamento, terapia, essa conversa consigo mesmo? Só medicamento resolve ou não? Olha, eu acho que quanto mais elementos terapêuticos ou ferramentas que nós chamamos, nós pudermos usar, melhor vai ser o resultado. Há estudos que mostram que quando nós somamos terapia e medicamento, o resultado é quase o dobro melhor, tanto nas ansiedades como nas depressões. Então, uma ferramenta só, ela funciona, mas ela não é completa. E se nós tivermos uma terceira ferramenta ainda, que é a vida espiritual, aí eu tenho um plus
que quem não tem vida espiritual, quem não tem fé, vai depender só do médico ou só do terapeuta. Nós vimos isso, sabe aonde, Tati? Na Covid. A Covid veio arrebentar o que o nosso cérebro dizia. Porque o nosso cérebro diz para nós, ele mente para nós, viu? Ele fala, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, tudo. E não é bem assim. Porque nós não temos controle de nada. E aí precisou vir esse vírus para as pessoas... Meu Deus, eu posso morrer, eu posso ser internado, eu posso ir para a UTI. Sim. E ficaram completamente apavorados. Tanto é que o pânico foi o que mais subiu na Covid. Nossa. O medo. Agora, e quem tem fé? Quem tem fé pensa da seguinte maneira: aconteça o que acontecer, é a vontade do Criador. É a vontade de Deus. A Bíblia diz que todos os meus dias estão contados, ele passa, né? por cima do medo, da ansiedade. Sim. Então, existe esse outro elemento que nós, neurocientistas, damos muita importância, que é a vida espiritual e a fé. Não ficarmos só nos valores materiais. E como ajuda, né? A gente, o que a palavra diz, né? Meditar nesse livro de dia, de noite, né? Quer em tempo, quer fora de tempo, ensinar as crianças, porque é o que nos sustenta nesses momentos de dificuldade, né? Até quem é ateu, meu Deus do céu, me livra disso. Não é verdade? Quem se diz ateu, né? Verdade. Na hora da dificuldade, meu Deus, me livra disso. E a ansiedade, ela pode evoluir para uma depressão, para algo mais grave ou não? São distintas? Ai, não, que pergunta boa, Tati. Ela pode evoluir, sim. Porque ansiedade significa gasto de energia. Se eu estou ansioso, eu estou me preparando para uma ameaça. Preparando para lutar ou correr, preparando para tomar alguma medida, e isso me deixa mais alerta, isso me acelera o coração, isso acelera a minha respiração, ou seja, o gasto energético global do organismo é muito maior. Se eu fico um período muito longo nesse estado, esse gasto de energia vai me produzir o quê? Depressão, porque depressão é falta de energia física e psíquica. Então, um estado muito prolongado de ansiedade pode me levar, sim, a um estado depressivo, a um estado de fadiga, de cansaço, de falta de ânimo, de adinamia. Pode. Muito boa pergunta. É interessante isso que você falou, porque eu me lembro de um caso, né, que um amigo me explicou, que a pessoa, ela era uma pessoa cheia de vida e ela lutava, conquistava alguma coisa. Aí ela ficava num período de estágios deprimida, baixava a energia, ela desistia daquilo. Então ela estava sempre recomeçando, mas ela não tinha ideia que ela tinha estágios deprimido. Olha que interessante, né? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa na depressão, mas tem estágios, momentos deprimidos. Tem, né? Momentos, e a gente tem que entender que depressão e tristeza são um pouquinho diferentes. Eu posso estar triste porque tive uma perda de um ente querido ou qualquer perda, e aquilo me aflige, mas temporariamente. Já a depressão, doença, existem diversos tipos de depressão, ela pode ir aprofundando até o ponto de eu pensar em tirar a própria vida, o que é muito grave. Sim. Né? E como que é uma pessoa que não é deprimida, ela tem momentos deprimidos? Como distinguir isso da tristeza? Porque a tristeza passa. E momentos deprimidos também deve passar. Porque são momentos... Como? Também passam. Olha, a gente fala de flutuação do estado de humor. Aqui eu vou dar uma explicação. Espero que as mulheres não fiquem bravas. Pelo contrário, porque a mulher é um ser muito mais aperfeiçoado do que o homem em todos os sentidos. Eu sou feminista convicto, né? De verdade. Mas nós temos uma vantagem, o homem sobre a mulher. E é uma vantagem de hormônio. Porque o homem só tem um hormônio masculino, que é a testosterona. Enquanto a mulher tem 2 ciclos. O ciclo do estrógeno, quando tudo fica bem, o cabelo, a pele, a vontade de sair, de ficar bela, e fica bela mesmo. Aí vem aquele terrível TPM e depois o período da progesterona. Então, o homem oscila, porque todos nós oscilamos, mas a oscilação da mulher é um pouco maior. Mas não devido a ela ser frágil, pelo contrário, a mulher é mais forte do que o homem, biologicamente, mas devido ao ciclo do hormônio. Tanto que existe a depressão,
da menopausa. Existe a depressão do puerpério, que é totalmente hormonal. O que é puerpério? A mulher tem o bebê, puerpério é aquele período que vai de 1 mês até 6 meses depois de ela ganhar o nenê. E há muitas mulheres que se deprimem nesse período e até entram em crise. Mas eu amo meu filho, como é que eu... E ela não consegue, porque é hormonal. Aí ela precisa, sim, de um tratamento médico. Sim. Igual a menopausa que você falou, a depressão na menopausa, também é hormonal. É totalmente hormônio dependente. E aí nós temos muitos problemas, né? Porque algumas mulheres, por exemplo, com câncer de mama, não podem fazer a reposição hormonal. E hoje é feito de maneira indiscriminada, o culto pela beleza, o culto pelo rejuvenescimento, ninguém quer envelhecer, todo mundo está... E botox, e isso, aquilo. Não sou contrário a nada, mas tem que haver um critério e segurança. Há mulheres que não podem repor hormônio, nem bioidêntico. Então, o especialista tem que fazer uma outra abordagem para ela ir superando esse período com outras armas. Por isso que precisam várias armas. A arte, a música, ela descobriu um novo personagem, uma nova função, e ela vai passar por esse período também. Sim. Doutor Pércio, o que move a vida humana no sentido de esperança, no sentido de otimismo? Quando a gente olha, tem pessoas que elas têm uma motivação, né? Você olha para ela, independente da dificuldade que ela passa, e ela tá sempre ali lutando, né? E outras pessoas, a gente percebe que já não tem isso. Você, por atender tantas pessoas, você acha, o que faz diferença na vida de uma pessoa? Sei que é bem amplo, mas... É muito amplo. Eu estou me lembrando de um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl, né? Viktor Frankl estava num campo de concentração nazista e ele queria entender por que alguns judeus se entregavam e morriam. E outros tinham uma resiliência, uma força. E perguntaram para ele, por que você está vivo? Porque eu estou esperando minha esposa. Aí chegaram para ele, sua esposa foi morta. Mas eu ainda estou esperando meus pais. Seus pais foram mortos. Aí ele falou, o que eu faço? Eu me mato? Não, eu vou tirar dessa dor um aprendizado, eu vou construir algo com isto aqui que eu estou vivendo. Então, há pessoas que no fundo do poço conseguem enxergar uma luz, um objetivo, um devir, um futuro, e constroem inimaginavelmente coisas grandiosas e maravilhosas para elas, para o próximo, de um período muito difícil. E outros não. Outros talvez com menos energia, com menos esperança. A palavra é esperança. Esperei no Senhor. Né? Então, esperar em. Isto é o que faz a diferença entre quem tem esperança e quem não tem esperança. Eu me lembro de uma frase dele que ele escreve em Busca de Sentido, né, no livro. Em Busca de Sentido, exatamente. Que ele fala que quem sabe por que viver suporta quase todo como viver. Eu achei essa frase maravilhosa, né? Exato. Porque para nós cristãos, o viver é Cristo, né? E a promessa da vida eterna. Isso faz com que a gente suporte quase todas as maneiras aqui, né? Exato. Mas vamos falar da angústia, então, já que a gente está falando de propósito, de maneira de viver. A gente percebe que muitas pessoas relatam que, ao ficarem nas redes sociais, ao olharem para a vida, se sentem angustiadas, outras ansiosas. O que é angústia, doutor Pércio? Olha, angústia, algumas pessoas confundem com ansiedade, mas ela é diferente da ansiedade. A ansiedade é uma distância entre dois pontos, né? Eu estou esperando por. Angústia também existem dois pontos, mas com uma diferença. Um ponto é o que eu sou. O segundo ponto é o que eu gostaria de ser. Um ponto é o que eu tenho. Isso pega muito as pessoas hoje. O outro ponto, o que eu gostaria de ter. Um ponto, como eu vivo. Outro ponto, como eu gostaria de viver. Nunca houve tanta emigração do Brasil para outros países, porque eles gostariam de viver em outro lugar, de outra forma. Então, essa distância entre esses dois pontos, que a gente chama juízo de realidade, o que eu sou, né? Juízo de valor,
o que eu gostaria de ser ou de ter. Quanto mais distantes eles estão, maior é o sofrimento, porque parece que eu nunca vou chegar lá. Quando nós devíamos olhar para dentro e falar: Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por eu ser essa pessoa desta forma e não precisar me modificar. E apóstolo Paulo já dizia isso, né? Aprender com ele, né? Aprender a viver contente em todas as qualquer situação. Isso, o apóstolo Paulo falava claramente: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre na minha frente. Sim. Isso é angústia, é briga. Angústia é uma discussão. Então, a angústia de discussão tem que se transformar numa conversa. E numa conversa amigável, gostosa. Eu não sou aquilo, mas será que eu seria feliz daquela forma? Será que tendo tudo aquilo, eu ia me manter fiel a mim mesmo, aos meus valores, aos meus princípios? Talvez não. Sim. Acho que também, né, Dr. Pércio, olhar para aquilo que Deus deu para você e pensar: como eu posso usar isso aqui para glorificar Deus aqui onde eu estou, né? Isso. Porque eu acho que esse olhar para fora, para o que eu poderia e desprezar, eu não vivo, não aproveito o que eu tenho, né? E vivo sempre nesse campo do descontentamento. Então, eu acho que quando eu entendo que Deus é soberano e Ele me colocou aqui para te conhecer hoje, porque Ele tinha um propósito, né? Exato. Então, isso muda para mim, né? Que eu moro onde eu moro porque Deus me colocou ali, na soberania dele. Então, como é que eu posso glorificar Ele ali? Acho que isso também traz outra visão para a gente, né? Traz uma visão da graça, da misericórdia. Hoje eu estava terminando um atendimento e uma paciente virou para mim e falou: Dr. Pércio, eu estou muito impressionado com o seu sobrenome, porque é de Deus. Mas é um nome de família mesmo, o nome de meu pai. Falou: o senhor é de Deus? Eu falei: eu sou. Por que você está perguntando? Falou: porque o senhor não olhou um minuto para o computador. O senhor fez a consulta inteira olhando para mim. Mas Deus me colocou lá para olhar para ela, para interagir com ela, para conseguir compreendê-la. Mas muitos colegas só ficam teclando o computador: está aqui a receita, até logo. Então, o que você falou é muito sábio. E aí eu vou contar uma experiência minha, né? Um período que eu estava passando por um momento de ansiedade, eu fui ao médico. Quando eu entrei, ele não ergueu a cabeça, né? Ele não levantou a cabeça. Você acredita que eu chorei depois? Eu me senti muito vulnerável, mais pela atitude dele, porque eu já estava vulnerável, né? Quem vai a um psiquiatra procurando um tratamento para ansiedade, para depressão, já está vulnerável, Já está vulnerável. Eu chorei pela atitude do médico. Você acredita que ele não saía da minha cabeça, assim, de quanto aquilo me fez mal? E é bonito isso. Continue. Nós temos que fazer isso que você falou, Tati, de uma maneira tão inspirada. Por que Deus me colocou aqui? Sim. Desta forma, ao invés de me revoltar, deixa eu agradecer. Sim. Deixa eu dar graças a Deus por estar aqui agora, falando com você, nesse papo tão gostoso, e aonde Deus me colocar. Sim. E a palavra de Deus, ela é tão rica nisso, né, Dr. Pércio? Seja fiel no pouco, né, naquilo que você tem hoje, né? Exato. Naquilo que Deus te concedeu. Como é que Ele vai te conceder outras coisas se você não está valorizando o que você tem agora, né? Exatamente, é isso aí. Né? É isso a gente aí. vai pensando. Mas vamos voltar à angústia. Gente, é muito gostoso conversar com ele. Eu me emociono, eu dou risada, né? É muito bom. É muito Sou bom. grata a Deus por essa oportunidade, viu, Dr. Amém. Pércio? Mas vamos voltar aqui na angústia. Então, a angústia é esse olhar do ponto de onde eu estou e que eu gostaria de estar. Isso. E como a gente lida com a angústia? A angústia, ela é um sentimento que, vamos dizer, ela tem um peso até maior que a ansiedade, porque a gente fala que a angústia dói aqui dentro. Porque angústia é uma briga interior, de eu não me satisfazer, de eu não estar entendendo, de eu não estar, inclusive, me reconhecendo e querendo ser aquilo que eu não sou, ou querendo ter aquilo que eu não tenho. E muitas pessoas, é tão triste isso, que vivem para ter, não vivem para ser. E nós devemos viver para
sermos alguém, para sermos alguém a serviço de outras coisas, de outras pessoas. Mas alguns apostam tudo no ter, no acumular. E a Bíblia nos fala, a prata que o vento corrói, que uma série de coisas. Será que aí é que está a verdade? Sim. Então, a angústia é resolvida através de uma conversa, de uma discussão, geralmente intermediada por um terapeuta, por um médico, por um servo de Deus, por um conselheiro religioso. Há tantas pessoas que nos mostram o caminho. Sim. É que muitos não querem enxergar esse caminho. Sim. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? O quanto tá, assim, vários sinais de que o caminho que a gente está trilhando não tá legal, né, Dr. Pécio? Exato. Nós temos aí um aumento de ansiedade, depressão, número de suicídios crescente cada vez mais, né? E relacionamentos quebrados. Então, acho que é o momento da gente olhar, como você falou, o tempo todo aí, de olhar, parar, fazer uma reflexão. Será que está funcionando viver assim? Será que porque todo mundo está fazendo, eu devo fazer? Entender que nem tudo é para você, né? Não é porque uma pessoa se dá bem com as redes sociais que eu tenho que estar nas redes sociais. Não é porque alguém se dá bem numa cidade grande que eu tenho que estar numa cidade grande, né? Exato. É você olhar e fazer essa reflexão mesmo, né? Você sabe que, dando um exemplo rapidinho, Sim. eu atendo muito advogados. E estava atendendo uma advogada jovem que trabalha 14, 15 horas por dia. Excessivamente para um escritório. E antes de ela ia falar, olha, pelo menos valeu a pena eu trabalhar tanto que eu vou fazer uma viagem. Eu vou viajar 1 mês. E foi para um lugar paradisíaco, né? E eu falei, você vai descobrir uma coisa. Ela falou, o que é que eu vou descobrir? Que você não é doente. O quê? E ela foi e ficou 1 mês, tudo bem. Foi lá para Tailândia, para as Ilhas Fiji, um lugar paradisíaco. Quando voltou, a primeira coisa que ela fez foi me ligar. Dr. Pécio, eu não sou doente. Eu não precisei tomar um remédio lá, eu não tive nada. Eu falei, mas você não tinha cobrança, você não tinha que competir, você não era assediada. Ou seja, essas condições do mundo atual de querer ter, mas eu quero ser sócia do escritório, mas eu... Peraí, será que ser sócia do escritório vai te deixar feliz? Vai somar a sua vida? Ou vai somar a tua vida, você está com seus pais, como você ficou agora. Então, são coisas que a gente tem que perguntar, né, Tati? Sim, essa autorreflexão, né? Que é muito importante. Sim. E nós temos um Deus, né, pastor? Já que nós somos cristãos e quem está nos assistindo também, colocar diante de Deus mesmo, né? Colocar. Senhor, por que eu estou tão angustiada? Como Davi fazia, né? Por que minha alma está tão abatida, né? Exato. Me mostra. E eu acho que a Bíblia, assim, ela é a nosso manual e regra de fé, e ela diz para a gente caminhar com outras pessoas, para a gente abrir o coração, né? Então, é tantas instruções ali maravilhosas, para exercer, né, a misericórdia. Exato. O perdão. Sim. E as pessoas que estão nos ouvindo, que levem essa mensagem. Quanto mais misericordioso você for, mais misericordioso Deus vai ser com você. Amém. Quanto mais você perdoar, mais Deus vai nos perdoar, porque nós somos imperfeitos. Sim. E cheios de erros. Sim. Então, exercer essas coisas que estão na palavra de Deus é muito importante. Sim. E se você está passando por algum desses transtornos, mora aqui em São Paulo, você pode procurar o Dr. Pécio de Deus, fazer uma consulta com ele, porque ele é cristão. Você vai poder conversar, abrir o seu coração, não caminhar sozinho mediante a sua dor. Nós sempre podemos caminhar com outras pessoas para nos ajudar, né, Dr. Pécio? Eu ia chamar de pastor. Carregando os nossos fardos junto, né? Dividindo, Sem né? dúvida, eu acho que dividirmos, compartilharmos, estarmos com aquele que sofre é a nossa missão de cristãos e de médicos cristãos. E é o que nós tentamos humildemente fazer. Amém. Passo rápido, eu vou encerrar. O senhor quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está em casa? Eu quero que vocês saibam que a ansiedade tem solução, a depressão tem solução e a angústia tem solução. Busque nos locais corretos e busque a Deus. Amém. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, Tati. Prazer foi meu.
Gente, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a Deus por sua vida, pedir que você olhe para dentro, reflita o que não tem feito sentido, o que tem trazido peso para a sua vida, que você pode, de repente, abandonar. De repente, procurar aí o seu pastor ou uma pessoa amiga para você conversar um pouco sobre aquilo que está te doendo. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Espero você até a próxima terça, 10 horas da manhã, aqui na Telmídia. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com